A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que Deus nos deu, pela sua grande misericórdia e bondade e graça, nos deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa para falar do amor de Deus, falar para você que Jesus salva. Jesus criou você para que você tenha salvação, tenha vida eterna com Ele. E Ele quer que você aprenda dele. Então esse programa é para isso, para falar para você do Senhor Jesus, dizer as palavras do Senhor Jesus Cristo. E essas palavras podem te edificar, ela pode te consolar, pode também te exortar, chamar, tirar você do erro e levar ao crescimento espiritual e te salvar, se você aceitar. Então é preciso que tenha, em primeiro lugar, essa decisão na sua vida de querer. Depois que você quer, você começa uma caminhada. Assim como é a vida secular, a vida carnal, natural, assim também é espiritual. Você tem que ter decisão, você tem que ter empenho, desempenho. Você precisa ter a opinião, querer. Você ser uma pessoa prudente e não insensato. Quando Jesus ele disse que aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, eu comparo com um homem prudente, que ele edificou a casa sobre a rocha, Então, com zelo, com desejo de permanência, Agora, aquele que não ouve as palavras, quer dizer, ouve, mas não cumpre com as palavras, ele é insensato. E edificou também a casa, mas de forma errada, de forma cebosa, de forma mal feita, que não tem sustentação. E a casa caiu, porque foi edificada numa areia, num lugar fácil, num lugar que não tem sustentação, um lugar que é mal feito, um lugar que não tem permanência, Então é preciso que nós comece assim, você, eu, com esse empenho, essa vontade de verdadeiramente nos salvar. Quando tem isso aí, as outras coisas são fáceis, porque Jesus ele disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito. Mas o meio-irmão de Jesus, o Tiago, que era irmão de Jesus ali, no sentido carnal, ele diz no capítulo 4 da sua carta universal, capítulo 4, versículo 1 em diante, ele fala que nós não recebemos as coisas que pedimos porque não sabemos pedir. Nós não recebemos aquilo que pede porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, ou seja, eu peço para a minha vaidade, para uma glória carnal, terrena, e com isso eu não recebo. Mas se eu peço para o bem meu, espiritualmente falando, e para o bem daqueles que estão ao meu lado, me ouvindo, eu recebo. Então Deus ele não vai te dar uma coisa que te mata, irmão. A não ser que você peça aí para um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque às vezes tem gente aí até pensando que está recebendo de Deus, o Deus com D maiúsculo, Deus Jesus Cristo, o ressuscitado,
e não é ele. Tem pessoas pensando que estão andando com Deus e não estão. Porque quando você diz andar com Deus, quando você fala essa palavra, não, eu estou andando com Deus ou eu vou andar com Deus, você tem que se apegar à palavra. Pois Deus não anda por aí tomando um cafezinho com alguém. O que representa o Senhor Jesus na terra, aqui agora, para nós, espiritualmente falando, que nós precisamos, ou seja, podemos buscar salvação, é a Bíblia. Pois Ele é a palavra. E quando você aplica alguma coisa humana nisso aqui, mistura as coisas, acaba tudo. Não serve de nada, fica tudo natural. Então é preciso esse conhecimento para que você faça de forma correta. Não é o que você quer, não é o que eu quero, mas o que Jesus quer. Quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, aí Paulo explica isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual se entregou, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu entreguei minha vida a Ele, quem me leva é Ele. Mas quem é Ele? A palavra. Se eu ando na palavra, essa palavra me abre a mente. Essa palavra tem poder. Não é uma simples palavra, um simples livro, não. Essa Bíblia, ela tem um poder, o Evangelho tem um poder espiritual, celestial, para te acontecer com você coisas sobrenaturais. Te dá poder para você ter inteligência, sabedoria. Você tem aquilo que as pessoas não têm, a pessoa normal não tem. Então, por isso que diz que parece loucura. As coisas espirituais, para o natural, parece loucura, porque ele não entende. Então, a Bíblia diz isso. Aprove a Deus salvar os crentes na Bíblia, crente na palavra, pela loucura da pregação. Então, as pessoas só se salvam pela loucura, humanamente falando, mas espiritualmente falando, pela sabedoria de Deus. Então, isso é a necessidade que temos de toda a humanidade. É que venha ter essa entrega, se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. E Ele nos leva. João, a carta universal do apóstolo João, a primeira carta, capítulo 2, versículo 6. Quem diz que está nele deve andar como ele andou. Então, não tem outra saída senão ir para a palavra. E nós vamos ler a palavra agora que encontramos aqui em 1 Timóteo, primeira carta universal, não, primeira carta universal não. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Uma palavra aqui para nós começarmos aqui a falar, mas nós vamos andar em outros versículos aqui. Mas o versículo 15, já sustentando aqui o que eu estou dizendo, na própria palavra, a própria palavra se sustentando, né? Diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo dizendo, desses pecadores aí que a gente pode imaginar, eu sou o principal.
Eu preciso, você também precisa de reconhecer isso. Quando eu reconheço que eu sou pecador, é porque eu estou me arrependendo. Quando eu não me acho pecador, eu acho que sou justo, é porque não existe arrependimento nenhum. Não, estou me achando certo. Não, o que eu estou fazendo está certo. Tudo normal, não tem problema nenhum. Mas quando eu me acho pecador, eu digo, eu estou doente, eu preciso ser sarado, eu preciso mudar. Aí começa a entrar em você o poder de Deus. Uma consciência espiritual da parte do Senhor, uma boa, benigna, que traz o arrependimento. Quando eu começo a dizer, eu estou errado, eu começo a dizer, eu estou necessitado. Quando eu digo que estou errado, eu estou dizendo, eu preciso me consertar. Mas quando eu continuo errando e achando que está tudo certo, não existe conserto. Não tem como. O que vai acontecer com você é crescer no mal. Aumentar o mal dentro de você, a ação maligna dentro de você, na sua mente. Então vem pensamentos, planos, maliciosos, né? Dentro da sua mente, porque você está dando lugar ao maligno, está dando lugar ao mal. Então você se acha até mais do que os outros. Poxa, eu consigo roubar mais do que os outros. Olha, eu mato bem, eu bato bem, eu persigo bem, eu falo mal dos outros muito bem, eu invento aí umas blasfêmias, umas mentiras, né? Então isso vai aumentando, irmão. Dentro de você passa a ter prazer. Quando você vai ver, imaginar assim a parte satânica do diabo, ele que esteve com Deus, mesmo foi contra o próprio Deus, o que entrou nele foi o mal, de um jeito que ele não consegue ser bom. Ele não consegue falar a verdade. Ele não consegue, ele tem prazer em fazer o mal. Ele tem prazer em destruir a humanidade. Né? Então o ladrão veio senão a roubar. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, irmão, não é somente roubar coisas materiais, que ele te rouba também, claro, sem dúvida. Aonde está o maligno está a destruição. Então, não é somente isso, mas a parte espiritual, a parte de salvação, a parte de Deus, o dom de Deus, ele rouba de ti. Você é para ter uma mente de Cristo, uma mente que faz de pensar coisas boas, de planejar coisas boas. Mas quando Satanás, você dá lugar ao mal, vem só prazer, e o prazer teu é fazer o mal. Né? Você nunca vai produzir na tua mente pensamentos bons. Pelo contrário, vai pensar coisas ruins. Você vai planejar coisas ruins. Que até você fica de tal forma, né, como o próprio Isaías diz, que as pessoas tendo olho não vê, tendo ouvido não ouve, e tendo o coração ele não sente, ele não se arrepende, para que não seja curado pela parte de Deus. Então o que é isso? Você fica com a mente bloqueada. O mal bloqueia a tua mente para você não entender o que é mal. Você pensa, até se gloreia em fazer o mal. Isso
acontecia com um homem zeloso que era Paulo. Que nessa época ele era Saulo, o nome dele. Trabalhava com os sacerdotes, né? Com o grupo sacerdotal ali do judeu, né? Então ele fazia um trabalho para os sacerdotes, mas ele era extremamente zeloso da lei, extremamente zeloso de uma religião, de uma tradição judaica. Então não é isso. Deus não quer zelo de uma coisa que tu cria, não, de um altar bem limpinho, todo arrumadinho, não, mas tem que ter o cantinho cortado aqui. Se não tiver esse cantinho cortado, isso aí não faz parte de nós. Não é assim, irmão. Porque as pessoas pensam dessa forma. Eles querem criar uma marca própria. Não, isso aqui, nós aqui, quando vê o altar, aqui o púlpito, com um cantinho esquerdo cortado, pois é nosso. Isso aí é nosso aqui, né? Não pode de maneira nenhuma pregar num púlpito com os cantinhos corretos. Não, tem que ter um cantinho cortado. Então isso é umas coisas naturais, coisa de homem. Então ele era extremamente zeloso disso aí, das tradições ali dos sacerdotes, né? Da época, que deveria pregar a palavra genuína, né? O zelo pelo amor de Deus, amar a Deus, ensinar a amar o Senhor. Mas não, Deus ele veio desde de Gênesis, né? Ele veio levantando homens de Deus para ensinar as pessoas a amar Ele. Ó, me ama, rapaz. Não fica criando deuses aí não, inventando moda. E Deus foi fazendo, né, muitas coisas, maneiras para que eles viessem a obedecer, né? Criou o sábado, já em meio de viagem aí, depois de Abraão, criou a lei ali. Criou o sábado para as pessoas obedecer o sábado. Mas quando já obedeceu nada? Uns obedeciam, outros não. Aí veio criando, fez o tabernáculo ali, olha, todo certinho. É dessa forma, né? E veio criando as leis, a lei dos escravos, foi criando, né? Porque tinha. Jesus jamais quis. Agora nós vamos ajeitar aqui para ter uns escravos aí para vocês escravizar esse povo. Não, mas tinha os escravos, faz a lei, arruma esse negócio, né? Se tu roubar alguém, tu tem que devolver 4 vezes. Foi dizendo, a lei do casamento, a lei do divórcio, foi fazendo. Mas o final da história é obedecer a Deus, irmão. Quando reclamaram ali de Jesus e protestaram contra ele, que ele estava contra a lei, porque Jesus veio batendo, né, na lei ali, veio... É assim porque não obedeceram, não é batendo na lei, batendo na maneira que eles usavam a lei, né? Então eles começaram a falar que ele estava contra a lei de Moisés. Disse, não, da lei não se tira um tio nem se acrescenta um jota. Porque a lei, no final da história, é ensinando, pelejando, lutando com a humanidade para obedecer a Deus, para amar ao Senhor. Então você vê aqui que Paulo está dizendo que ele é o principal, preciso me considerar assim, um dependente. Sabe o que é? Um pequeno, necessitado, doente, que precisa ser curado todos os dias, que precisa de arrependimento todos os dias. As pessoas pensam que não. Se arrepender de quê, rapaz? Não estou fazendo nada de errado, rapaz. Eu estou sendo bom demais. Tem gente assim, irmão. Hoje está ficando o povo com o coração duríssimo na presença do Senhor. Saiba que você precisa de arrependimento, sim.
o melhor da nossa justiça é como trapo de imundície diante do Senhor. Isaías 64, versículo 6. Porque as nossas culpas nos arrebatou como um redemoinho. Estamos arrebatados. Nós estamos lançados fora. Precisamos buscar a misericórdia do Senhor. Ah, mas Ele sabe disso. Se tu que precisa não sabe, não corre atrás, Deus vai fazer, irmão? Não, você precisa se arrepender, você precisa buscar. Sabe o que é? Todo mundo jogado num buraco e tem aqui uma turma querendo que você fique, convencendo você a ficar nesse buraco, e outra turma convencendo você a sair do buraco e viver. É isso. O Satanás, ele faz de tudo para você ficar nesse buraco, porque parece que o mundo é uma coisa maravilhosa, mas não é. O mundo é um engano, o mundo é uns dias, foi criado para isso, para sexar, fazer a sexagem. O mundo está aqui para isso, pois Deus criou o lago de fogo e o céu. O reino do céu. Tem os dois criados. Não é para você viver aqui. Não. Então, quando você obedece a esse que para amar esse buraco, não, aqui tá bom demais, esse buraco onde eu vivo, aqui tá maravilha. Eu não preciso sair daqui. Eu estou bem aqui, eu me acho até bem. Foi você, depois, vai ser lançado no lago de fogo, para sempre. Mas quando você percebe que esse engano, essa fantasia mundana é momentâneo, isso aqui tudo se acaba. Aí você busca isso aqui, espiritual, a palavra, a orientação divina, e você sai do buraco. Você herda a vida eterna pela graça do Senhor Jesus, pela morte de Jesus na cruz, por tudo que Jesus fez, de construir um livro desse aqui, o trabalho que foi para montar isso aqui. O Satanás não queria de jeito nenhum que você tivesse um livro desse aqui na mão, mas você tem. E por essa orientação e poder que tem nele, você pode se salvar, se livrar desse buraco. Pode. Quer? Aí. Então aqui, eu vou ler aqui o versículo 5. Daqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade, ou seja, o amor, né? É o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então não tem engano. Com Deus, irmão, não adianta chororororô. Não adianta lágrima de crocodilo. Com uma pessoa, você chega com uma pessoa e você tapeia ele. Você chora, você faz um tarrabufado, você inventa umas histórias e você parece tão coitadinho. E você consegue enganar essa pessoa. Mas Deus você não engana. Não adianta. Então com Deus nós temos que ser sincero, transparente. Nós temos que ser o mais puro possível. E isso é difícil demais para um ser humano. Mas existe um limite do ser humano. Nós não estamos aqui dizendo que você vai obedecer a Deus, vai ser tão claro com Deus que Deus vai te amar, ou seja, você vai ficar santo perante Deus de tal maneira que já está salvo. Não, não é assim. Mas você vai se esforçar. Por isso que Jesus ele disse, os mandamentos reduzem em 2. Amar a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Junta tudo o que tu tem, o que tiver nesse corpo aí, junta essas energias todas e aplica nisso e ama a Deus. Aí ele disse, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Pode fechar a Bíblia, só isso aí mesmo. Então não vá atrás de mais nada, é isso. E eu dizendo assim, é claro que Jesus já dizendo para uma pessoa isso, mas aqui para se tornar mais fácil para você, procura amar a Deus desse jeito que Jesus disse, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda o teu entendimento. Mas é isso aí, que se você fizer isso, você ama o teu próximo, porque o teu próximo é Deus. O teu próximo veio de Deus. O teu próximo é criatura de Deus. E ele, o teu próximo, se ele busca Deus, ele faz parte do corpo de Cristo, a igreja. Então é preciso, e é claro que a gente vai amar aquele que ama a Cristo, porque está bem escrito, bem de Gênesis a Apocalipse. Se afasta daquele que faz o mal, porque senão tu fica mal também, né? Não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então dá de entender, né? Quem é o próximo? Aquele que se chega a você. Você está andando com Deus? Você está amando a Deus? Só vai se chegar a você quem quer amar Deus também. Quem não quer, tem raiva de você. Quantos não ficam com raiva de mim eu pregando isso aqui? Porque não tem Deus. Se tiver, porque eu estou pregando Deus. Eu não estou pregando eu, estou pregando Deus. Se você aceita a palavra de Deus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, quem disse foi Jesus. Então você vê aqui, ora, o fim do mandamento, ou seja, juntam os mandamentos e fecham isso aqui. É isso que Paulo está dizendo. Não é os 10 mandamentos. Junta isso aí, rapaz. O fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então você tem uma consciência de que a coisa está certa. A fé tua não é fingida. Parece ter, mas não tem nada. Não, é real. O coração é puro, a mente pura, irmão, perante ao Senhor Jesus. Não é perante homem, não. Procura apresentar-te a Deus aprovado, não é a homem, não. Homem não faz nada, o que adianta? Né? Tá. Aí vamos ver. Uma fé não fingida. Versículo 6. Do que desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas. Se desviar dessa pureza, você entra numa vã contendas. Sabe o que é você começar essas denominações? Ah, mas não tem um cantinho cortado. Não. Tô fora. Não, só se tiver o público, tiver um cantinho cortado. Aí eu tô com vocês. Se não vão cortar o cantinho, não? Então eu já sou dali, do outro canto ali. Então contendas vão. Não leva nada. Genealogia, Paulo ele disse, não entre em contendas vãs. E nem em genealogia interminável. Coisas que não levam a lugar nenhum. Pelo contrário, leva ao tropeço de alguém, das pessoas. As pessoas tropeçar. Então, irmão, que é isso? Que burocracia, que rolo. Não precisa muita coisa para você obedecer a Deus, porque Deus é simplicidade. É para aquele que nunca viu um ar, nunca viu uma carta de ABC. Você pensa que Deus só se revela se a pessoa for sabido, formado. Que é isso, irmão? O Evangelho, ele é poder. O Evangelho é simplicidade. O Evangelho é revelação, é mistério. Que é isso, irmão? Então vamos desburocratizar esse negócio aí e largar de piada, de hipocrisia, irmão. Vamos largar esse negócio aí, besteira.
Então ele diz aqui: do que se desviando alguns se entregar a vãs contendas. Versículo 7. Querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que diz e nem o que afirmam. Não entende. Ele mesmo não sabe o que está dizendo. Ele pensa que sabe, mas não sabe. Porque está levando ele para o inferno e ele pensando que está indo para o céu. Então não está dizendo aqui, humanamente falando, ele está sabidão. Eu sei, eu arrebento, eu quebro. Mas espiritualmente falando, o diabo está dizendo assim: faz mesmo, vai, que eu te quebro. Lá na frente eu te jogo mais eu no lago de fogo. Irmão, besteira. Hipocrisia de homem, vaidade de homem. Não podemos ir atrás disso aí. Temos que ser simples, com essa pureza de coração, consciência limpa, fé em Jesus Cristo, não uma fé fingida, uma fé que não existe. Você não pode ultrapassar Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Então quando você está nele, você tem, pode ser pequenininho, mas tem, é seguro. Agora não adianta dizer que tem sem ter nada. É uma fé humana, uma fé que não faz nada, não tem poder nenhum. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Aqui está falando de lei de Moisés, de tudo. Agora, quem obedeceu? Ninguém. Nenhum. Aí está falando, pode falar da lei dos homens também. Olha aqui o que diz aqui no 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e os matricidas, para os homicidas. Ou seja, a lei é feita para aqueles que fazem errado. Não é porque faz certo. Então, a palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que é repreendido pelo Senhor. Porque significa que ele escutou a repreensão. Escutou o Senhor. Senhor, então eu estou errado para cá? Para onde eu estou andando? Sim, retornei. Bem-aventurado o homem que é repreendido pelo Senhor. Agora me diga, a repreensão do Senhor, a palavra dele não repreende toda a humanidade? Repreende. Quem ouve é o que é bem-aventurado. Quem ouve é bem-aventurado. Quem não ouve, não existiu lei, não existiu nada, não existiu Bíblia. Mas eu andava, eu até vendia Bíblia, só trabalhava com Bíblia. E eu lia Bíblia direto. A vida inteira lendo. Já li várias vezes de Gênesis a Apocalipse. Não obedece? Serviu de nada. Nada. Pelo contrário, acho que faz até mais mal. Eu conheço, mas não sigo. Eu sei que se eu matar, eu vou preso. Mas eu mato a si mesmo. As pessoas que estão aqui, humanamente falando, as leis não prendem quem mata o outro. Mas as pessoas não matam, não. Ele sabe ou não sabe que está errado? Sabe, mas faz. Mesmo jeito. Então aqui, para os que matam mãe, pai, os outros, a lei é para isso aí, para os pecadores, irreligiosos, pessoa que não quer nada com Deus, que anda. Não, Aí o versículo 10, para os fornicadores,
pessoas que andam prostituindo, irmão. Pode ser solteiro, mas não pode fornicar. Fazendo sexo antes do casamento. Ou mudou? Ah, mas agora está moderno. Está moderno o mundo. Mas Jesus é o mesmo. O céu é o mesmo. Não mudou nada. O lago de fogo, do mesmo jeito. Nunca vai mudar. Foi criado antes da fundação do mundo, os dois. Agora o mundo, nós estamos doidão, modernão. E vai se afunilando no rumo do inferno. Porque a palavra não muda. Para os fornicadores, para os sodomitas, quem é? Tu lê na Bíblia e vê o que acontecia em Sodoma. Aí tu diz, então é isso. É isso aí mesmo. Lê lá. Aí sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos. Será que tem algum que mente por aí? Para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Para aqueles que são contrários à sã doutrina. Aí ele mexeu já com tudo aqui, não deixou mais nada fora. Tudo que vai contrário à doutrina de Cristo não é de homem, não. Mas porque nós aqui do cantinho cortado, nós temos uma doutrina aqui. Isso aí não. A dele é dele, de homem é homem. Estou falando a sã doutrina de Jesus. Então, todos que é contrário à sã doutrina de Jesus está na condenação. Mas não é uma questão que eu inventei isso. Está dizendo aqui, irmão. Então, ele diz aqui, a lei é feita para isso. Para condenar esses que são contrários à sã doutrina. Versículo 11. Conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. É esse Deus aqui, com D maiúsculo, né, que vai explicar aqui no 12, no versículo 12. Mas é esse aí, esse evangelho, conforme o evangelho da glória. Aí as pessoas formando aí vários evangelhos. Que evangelho? Só tem esse aqui mesmo. Não muda mais nada, né? Então aqui o versículo 12. E dou graças ao que me tem confirmado. Ou seja, confortado, não é confirmado. Dou graça ao que tem me confortado. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Me teve por fiel, pondo no ministério. É esse aí. A mim que dantes, do versículo 13, fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Olha aí. Então, irmão, não fique na ignorância, não. Na incredulidade, não. Vem ser crente. Mas não é crente uma raça de gente ruim, ou sei lá, de qualquer pessoa. Não. Crente é crente na palavra. É nisso que eu preguei aqui. Vem acreditar em Jesus Cristo, a palavra. Sai de negócio de conversa de homem. Porque assim o homem vai para o inferno e tu também. Porque se ele estiver desviado do caminho do Senhor, se ele estiver certo, fica nele, dá certo. Sã doutrina. Mas olha na palavra, irmão, se está certo esse negócio aí. Então Paulo está dizendo, a mim que dantes fui blasfemo e opressor, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele fez na ignorância de não conhecer a Cristo, né? E aí ele acabou errando, ignorantemente na incredulidade dele, sem querer crer que Jesus veio para salvar. Aí ele vem aqui no versículo 14.
e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Superabundou, me abraçou, me agarrou, me salvou. Versículo 15 é o que nós lemos. E esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu tenho que ser grato a Deus. Eu preciso agradecer ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez, e o que eu faço, Ele perdoa. O que eu faço todos os dias, quando eu busco nele com sinceridade, querendo socorro, Ele me ajuda. Ou seja, desse buraco que eu falei, nós estamos a caminhada até a nossa morte física, é a caminhada da saída dele. Se você conseguir ficar pedindo socorro a Jesus, procurando andar na sã doutrina, lutando para andar fielmente, aqui ali escorrega, desce um pouco, você agarra de novo e você vai, a saída lá é exatamente na morte, passa da morte para a vida, como diz na carta do apóstolo João. Nós passamos da morte para a vida. Agora, tem muita gente que quando não obedece isso aqui, ele passa da morte para a segunda morte, que é o inferno, que é uma condenação. O inferno depois lançado no lago de fogo. Então, guarde essa palavra no teu coração e saiba que ela verdadeiramente é digna de toda aceitação. Você precisa aceitar essa palavra para que, em primeiro lugar, você precisa reconhecer, ter esse reconhecimento de que é pecador, que é doente, precisa de médico. É doente, precisa ser medicado. E o medicamento não se compra em farmácia, não se faz nesse mundo. Não, você busca na palavra, você busca em Deus. Você jejua, você ora, ore a Deus, mas não com repetição de palavras, mas ore o que está pensando, o que está precisando, o que está acontecendo na sua vida. Não é uma coisa que você foi ensinado por uma pessoa. Não, é o que está acontecendo com você. Fala para Jesus e Ele vai entrar com providência na tua vida. Faça isso aí, para você ver como vai acontecer na tua vida coisas maravilhosas. Aceite a Jesus como Salvador. Procura uma igreja, porta estreita, doutrina do Senhor. E você será salvo, tanto a ti como a tua casa. Acredite, no nome do Senhor. Então nós vamos orar, apresentando a você aí que está na sua casa. Você pode colocar a mão no teu coração nesse momento, ou na enfermidade, se você está enfermo, e Deus pode te curar, porque não é eu, não é nenhum homem da terra que cura ninguém e nem salva, mas sim a palavra do Senhor. É isso que faz na sua vida a diferença. Acredite nisso, pois o Senhor, o poder dele está nessa palavra. Então coloca a mão no teu coração e tenha certeza que você pode ser curado. Você pode colocar a mão na enfermidade também. Você pode ser curado agora. Você pode ser liberto das opressões, dos pensamentos ruins que vêm na sua mente. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Meu Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor deu a mim e às pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento. Ajuda essa pessoa a compreender que o Senhor é todo-poderoso. Todo poder está em ti, tanto no céu como na terra. Abençoa, meu Deus, essa pessoa. Pai, quebra o mal na vida dessa pessoa. Eu uso o teu nome, eu uso a tua autoridade, o poder que o Senhor tem dado a nós que pregamos a tua palavra. Meu Senhor, eu uso essa autoridade a favor dessa pessoa. E eu quebro o jugo, a arapuca
Eu quebro, Senhor, todo mal que o diabo tem colocado na mente dessa pessoa para inquirir a sua vida, tanto na enfermidade, como também na opressão, no distúrbio mental, nos pensamentos ruins. Tudo aquilo de mal, toda dor, toda infecção, tudo aquilo que vem na vida dessa pessoa, eu desfaço agora, eu quebro esse jugo com o poder que há no teu sangue, com o poder do nome do Senhor Jesus. Eu digo a esse demônio que tem criado toda essa situação: demônio, solta a vida dessa pessoa agora. É uma ordem que eu te dou. No nome do Senhor Jesus, solta ela. Não volta mais. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.